A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35 ao 38, que vai nos dizer assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, Deus ele vai nos trazer direções que, momentaneamente falando, nós não vamos compreender. E as direções de Deus, muitas vezes, irmãos, vai ter a permissão dele para ver algumas tempestades no meio do caminho. A Bíblia nos diz, irmãos, que sendo já tarde, Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos aqui: passemos para outra margem. A direção era de quem? De Jesus. Jesus estava no controle de todas as coisas. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você está na direção de Jesus, se você sabe que você tem feito a vontade dele, o querer dele, você não tem que se preocupar com nada, porque ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, pois ele sabe muito bem qual é a tempestade, qual é a adversidade que está tentando lhe parar, e ele diz para você: não vai conseguir te parar, porque foi eu, o Senhor, quem designei este propósito para a sua vida. Irmãos, quem chamou os discípulos para passarem para outra margem foi Jesus. E aquele que chama, aquele que ordena, aquele que manda, se responsabiliza inteiramente por aquilo que ele ordenou. Declare comigo: o meu Jesus me chamou e ele se responsabiliza por tudo. O meu Jesus me chamou e ele se responsabiliza por tudo. O nosso Deus, ele cuida de nós os mínimos detalhes, irmãos. Quando nós confiamos inteiramente nele. E através dessa palavra eu vejo o Senhor chamando homens e mulheres a confiarem no cuidado dele. Confie que Deus está no controle. Confie que Deus está trabalhando. Confie que Deus vai fazer você chegar do outro lado, vai te fazer viver o que ele designou para a sua vida, mesmo que tudo seja contrário. Então nós precisamos enfatizar o que aqui? Que a responsabilidade total era de Jesus. Quando Deus nos entrega um plano, um projeto, um sonho, um desígnio, uma ordem, a responsabilidade é dele, não é nossa. Muitas vezes, irmãos, ficamos com medo, adoecemos, ficamos ansiosos, porque pensamos que a responsabilidade é nossa, sendo que não é nossa, mas é de Deus. Porque o desígnio é dele, o que nós precisamos fazer é somente obedecermos e acreditarmos que ele tem a direção de tudo. O seu papel é obedecer e ter fé, o restante quem vai fazer é o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava no barco. Jesus não estava fora do barco aqui nessa passagem, mas ele estava dentro do barco. Eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus está no barco. Jesus está no controle de tudo na sua história. Declare comigo: eu creio que Jesus está no controle de tudo na minha história. Eu creio que Jesus está no controle de tudo na minha história. Não tenha medo de tomar a direção que Deus lhe ordenar, mesmo que se levantem tempestades no meio do caminho. Mesmo que hajam afrontas, adversidades, problemas, o Senhor está dizendo: permaneça na minha direção, porque eu me responsabilizo por você. E eu estou no barco. E eu estou no controle de tudo que você está vivendo. A Bíblia nos diz, irmãos, que levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. Tem momentos que parece que a nossa vida, irmãos, não vai conseguir suportar o propósito de Deus. Parece que o nosso barco vai afundar. Por quê? Porque o vento é contrário. Porque a tempestade é grande.
Porque a água está entrando no barco. A água pode até estar entrando no barco. Pode estar parecendo que o barco vai encher. Mas Deus está dizendo, eu conheço o teu limite. Tinha um limite ali, irmãos, que Jesus sabia. Que naquele limite ele tinha que agir. É como na minha e na sua história tem um limite. Tem um limite que Jesus sabe. Que nesse limite ele tem que agir. Porque se ele não agir nesse limite, você não suporta. Se ele não agir nesse limite, você não aguenta. O barco suportaria até um tanto de água. E Jesus sabia disso. A água pode até entrar, mas ela não pode passar do limite. E o Senhor disse para você, a luta pode até entrar na sua casa. A adversidade, o problema, as aflições na sua vida, na sua história, mas ela não pode passar do limite. Você sabia que assim como as ondas do mar têm limite, as provas na nossa vida também têm limites? Declare comigo, cada prova que eu estou vivendo tem limite. Cada prova que eu estou vivendo tem limite, irmãos. Deus conhece a minha e a sua estrutura. E Deus não permite nada além do que nós possamos suportar. E hoje o Senhor está dizendo para você, nada será além do que você aguenta. Nada será além do que você suporta. Mas, Senhor, o vento está contrário. Senhor, a adversidade é grande. Eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir. Porque eu estou chegando no meu limite. Deus está dizendo, você está chegando, você não chegou. Porque se você chegasse no seu limite, Deus, Ele já tinha agido nessa causa. Porque Deus não vai permitir que você seja provado além do que você pode suportar. Deus, Ele sempre abre uma porta de escape em meio a provações na nossa vida, irmãos. O Senhor, Ele não permite nada que vá além das nossas forças. Se você só consegue segurar 10 quilos, Deus não vai te entregar 10,5 quilos. Deus, Ele só vai permitir 10 quilos porque Ele conhece a sua estrutura. E a prova que você está vivendo é para você ter testemunho, não para você morrer. O que os discípulos estavam vivendo aqui, irmãos, não era para a morte deles. Não era para virar ali, irmãos, uma notícia. Jesus e seus discípulos tentaram passar para outra margem e pereceram. Jesus e os discípulos acabaram morrendo no mar da Galileia. Não, irmãos. Não era para isso que Jesus havia escolhido os discípulos. E hoje o Senhor disse para você, não foi para isso que eu te escolhi. Eu não te escolhi para você perecer. Eu não te escolhi para você virar notícia de desastre, de destruição, não. Jesus lhe escolheu para lhe dar testemunho. E testemunhos são gerados muitas vezes em meio a aflições, em meio a dificuldades, em meio a ventos contrários, em meio a tempestades que começam ali, irmãos, a se arremessarem contra o nosso barco. As ondas começam a bater com tanta força. Talvez tenha passado por situações em que as ondas têm batido com muita força na sua embarcação. Na área sentimental, na área ministerial, na saúde, nas finanças, na vida dos seus filhos, na vida familiar. E Deus está dizendo, eu não vou permitir esta luta te fazer sucumbir, mas eu vou te dar um testemunho dentro dessa adversidade. Declare comigo, a adversidade que eu estou vivendo é para me dar um testemunho. A adversidade que eu estou vivendo é para me dar um testemunho. Você vai ter testemunho para contar. Porque você vai dizer assim, um dia Jesus mandou eu fazer algo, mandou eu me posicionar, mandou eu orar, mas a tempestade se levantou contra mim. O inimigo se levantou de maneira tão feroz para tentar me destruir. E eu pensei até que eu ia perecer, porque os discípulos pensaram que ia morrer. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão pensando que vão morrer diante de algumas situações, que estão pensando que vão sucumbir diante de algumas aflições. Eles pensaram que iriam morrer porque eles disseram, versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos despertaram Jesus, irmãos, desesperados. E eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Então eles estavam pensando que iriam perecer. Tem pessoas que entraram aqui, eu não tenho dúvidas disso, pensando que iriam perecer diante de algumas situações, pensando que iriam sucumbir, pensando que iriam ficar envergonhados, mas Deus está dizendo, não vai. Não vai porque eu estou contigo. Não vai porque eu sou na tua vida e eu, o Senhor, estou me levantando por você.
Estou me levantando pela sua causa e mostrarei que eu, o Senhor, escolho aqueles a quem ninguém escolheria para viver um propósito e eu me responsabilizo por eles. Os discípulos, irmãos, não eram escolha dos homens, eram escolhas de Deus. Você não é escolha dos homens, você é escolha de Deus. Então, cada direção, cada desígnio, Deus se responsabiliza por você. Cada vento e cada tempestade, Deus está no controle. Declare comigo: meu Deus está no controle de cada vento e cada tempestade. O meu Deus está no controle de cada vento e de cada tempestade. Os discípulos não pereceram. Eles pensaram que iriam perecer. Eles pensaram que iriam morrer. Você tem pensado, mas Deus está dizendo: não vai acontecer. Você não vai morrer, você não vai perecer, porque eu estou me levantando por você. Foi eu, o Senhor, que permitiu você estar aí. Foi eu, o Senhor, quem disse para você não desistir. Foi eu, o Senhor, quem disse para você: permaneça orando porque eu vou salvar. Permaneça orando porque eu vou curar. Permaneça na posição porque eu vou te honrar. E você está debaixo de obediência. Eu estou conversando com homens e mulheres, irmãos, que estão passando por tempestades. Não é porque você está em desobediência. Não é porque você está desagradando a Deus, não. Você está passando por tempestades. Você está passando por adversidades porque Deus está gerando em você testemunho. Porque Deus, Ele está te fazendo viver experiências com Ele. Você não vai ter experiência dos outros para contar. Você vai ter suas próprias experiências. E você vai poder ajudar pessoas que passarão pela mesma tempestade que hoje você está passando. Você vai poder dizer assim, ó: Jesus acalma vento. Jesus não permite que o barco afunde. Alguém vai perguntar assim: como é que você diz com tanta certeza? Como é que você sabe que Jesus não vai me deixar perecer? Você vai dizer: porque eu vivi um dia uma tempestade parecida com a sua. Porque um dia eu vivi um problema que eu pensei que eu iria perecer. Eu vivi um problema que eu pensei que eu iria morrer. Mas o meu Jesus me socorreu. Mas o meu Jesus me entregou esse testemunho. E hoje eu estou aqui como prova viva de que Ele socorre aqueles que clamam a Ele. De que Ele se responsabiliza por cada projeto, por cada sonho, por cada desígnio que Ele mesmo coloca no nosso coração. A Bíblia nos diz, irmãos, que o vento se aquietou e fez-se grande bonança porque Jesus se levantou pelos discípulos. E através dessa palavra eu vejo Jesus se levantando por pessoas que têm confiado nele. Eu vejo Jesus se levantando por pessoas a quem Ele escolheu. Foi Deus quem Ele escolheu. Declare comigo: foi o meu Jesus quem me escolheu e Ele está se levantando por mim. Foi o meu Jesus quem me escolheu e Ele está se levantando por mim. Quando Ele se levanta é com uma ordem para que tudo se acalme. Quando Ele se levanta é para resolver. Ele não se levanta para ficar olhando você sucumbir. Ele não se levanta para ficar olhando você morrer, você perecer, porque o Senhor não tem prazer nisso, irmãos. O Senhor não tem prazer no nosso rabaiacandarasto sofrimento. Mas o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos dar testemunhos. O Senhor quer nos dar experiências com Ele. Eu sei que não é fácil vivemos experiências com Deus. É que não foi fácil para os discípulos terem esse testemunho para contar. Eles precisaram passar pela aflição. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão passando pela aflição e não tem sido fácil. Mas Deus está dizendo: tudo vai cooperar para o teu bem. Porque você tem um propósito de Deus na sua vida. Porque você tem um chamado, você é um escolhido, você é uma escolhida. Cada discípulo que estava aqui com Jesus no barco era uma escolha de Jesus. Você é uma escolha de Jesus. Jesus te escolheu, foi Ele quem te chamou. E Ele disse para você: eu não abro mão de você. Eu não abro mão dos meus propósitos, rabacandarasturabaia, na tua vida. E eu sou o Senhor que mostrarei que você é minha escolha e não escolha dos homens. Declare comigo: meu Deus foi quem me escolheu. E Ele se responsabiliza pelos detalhes da minha história. O meu Deus foi quem me escolheu. E Ele se responsabiliza pelos detalhes na minha história, irmãos. Os discípulos aqui, depois de passarem por todo este processo, ficaram possuídos de grande temor. Eles ficaram impactados diante daquilo que eles haviam vivido. Eles haviam vivenciado, irmãos, algo sobrenatural. Eles haviam visto o Filho de Deus mandando na natureza e a natureza obedecendo. Foi algo extraordinário. Tem pessoas aqui que depois de todo o processo que você está enfrentando, depois de todo o vento, depois de toda a tempestade, depois de toda a água que está entrando no seu barco, você vai ficar impactado. Você vai ficar impactada diante do que Jesus vai fazer. Você não vai mais duvidar que foi Ele que te escolheu. E você não vai mais duvidar que Ele é na sua vida e que Ele pode resolver qualquer problema.
A ordem aqui era de Jesus. E hoje Deus diz para você, a ordem é minha. Declare comigo, eu creio que a ordem é de Jesus e tudo vai se acalmar. Eu creio que a ordem é de Jesus e tudo vai se acalmar. Se prepare, minha irmã. Se prepare, meu irmão, você vai ter testemunho para contar. Todo este evento que você está vivendo não é para tua morte, não é para a destruição da sua casa, não é para você vir perecer e nem sucumbir. Mas é para que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. É para que a glória do Senhor seja manifesta no seu casamento. É para que a glória do Senhor seja manifesta no seu ministério. Jesus está no barco. Jesus está contigo. Jesus está no controle de todas as coisas. E Ele está se levantando por sua causa. Ele está se levantando por você. E mostrando o que Ele é na sua vida. E que ninguém pode anular aquilo que Ele determinou. Quando Jesus, Ele ordenou os discípulos ali a estarem com Ele, a passarem para o outro lado, Ele disse, passemos para outra margem. Ou seja, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar. E hoje Deus diz para você, você vai viver milagres, você vai chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, você vai ter testemunho para contar, e o nome do Senhor dos Exércitos será glorificado na sua vida. Creia que Jesus hoje está dizendo, acalma-te, emudece, e o vento vai se aquietar, e vai fazer-se grande bonança na sua história. Amém? Creia que a ordem de Jesus hoje é para que tudo se acalme e você vai ver o Deus que ordena, o Deus que manda e o Deus que garante ordenando e dando testemunho para você contar. Tudo vai se acalmar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Oh Deus, obrigada, Senhor, por ter o controle de todas as coisas da nossa vida. Obrigada por se responsabilizar por cada um de nós. Nós sabemos, Pai, que estamos de pé, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos ajuda e não permite que o vento rabacandará contrário, que a tempestade, que as adversidades venham ter êxito na nossa história. Deus, eu creio que o Senhor não permitirá, Pai, que nenhum vento contrário, que nenhuma tempestade tenha êxito contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, Senhor. Mas o Senhor glorificará o teu nome de maneira especial, como aconteceu aqui, Pai, na história dos discípulos. Eles não pereceram, mas tiveram testemunho para contar, viveram milagres, Senhor, viram ali o Deus que manda no vento, que manda na natureza, na tempestade, tudo se acalma. Os teus filhos vão contemplar o Deus que pode todas as coisas, agindo a favor deles, meu Pai, e glorificando o teu nome na história deles, Pai. Oh Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por cada testemunho que será gerado depois da tempestade. Obrigada pela bonança, pela paz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está no controle e o Senhor garante que está no barco dos teus filhos e está no controle de tudo que eles estão vivendo, e tudo que eles estão passando não é para a morte, mas é para um lindo testemunho, para a honra e glória de Jesus Cristo, do teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido
seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que depois de toda tempestade tem uma bonança. Você pode estar até pensando que você vai perecer diante dessa circunstância que você está vivendo contrária. Mas hoje o Senhor te garante que você não vai perecer, que você não vai sucumbir, mas que Ele está no controle de tudo e que Ele se levanta para acalmar o vento, para acalmar a tempestade. Ele vai te deixar impactado. Ele vai te deixar impactada com o que Ele vai fazer. O que você está vivendo não é para a morte, não, mas é para um testemunho. É para que você possa glorificar ao nome do Senhor e conhecer o Senhor mais de perto. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem testemunhos sendo gerados em meio à tempestade. Daqui a pouco você vai viver uma grande bonança. Que Deus te abençoe.